Olá, seja bem-vindo! Hoje é sexta-feira, dia 8 de julho de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. A duplicação da RS 734 começou no entroncamento com a BR 392. Brigada Militar de Novo Hamburgo apreende 498 quilos de maconha. A Fenjunca deste ano atraiu 20 mil pessoas no evento. Linhas do cassino passam por alterações. PIB América do Sul. Anvisa proíbe cigarro eletrônico. E ainda, dinheiro para saque do PIS. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Começa o jornal de hoje falando sobre transporte público. As linhas do Cassino via Cidade Nova e Cassino via Presidente Vargas passarão por alterações nos horários. O comunicado foi feito pela Secretaria de Mobilidade e as mudanças começam a valer a partir da segunda-feira. A partir da próxima segunda-feira, dia 11, a linha 10 do Cassino Cidade Nova e a linha 9, Cassino Presidente Vargas, sairão da estação Tamandaré às 6 horas e 35 minutos e 6 horas e 55 minutos nos dias úteis. O anúncio foi feito pelo Núcleo de Controle de Transportes da Secretaria de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança, que informam que as alterações têm como objetivo melhor atender os trabalhadores e estudantes que se dirigem ao Balneário Cassino nas primeiras horas da manhã. A duplicação da RS 734, que vai do entroncamento com a BR 392 até o pórtico da cidade, já começou. A obra tão esperada pelos riograndinos tem prazo de 18 meses para ser concluída. Após o término dos reparos, o trecho passará a ser administrado pelo Executivo Municipal. Foi iniciados os trabalhos de duplicação na RS 734 aqui do município do Rio Grande, que abrange 6,5 quilômetros do entroncamento com a BR 392 até o pórtico da entrada do município. A obra recebe investimento de 57,4 milhões e tem prazo contratual de 18 meses. Após o término dos serviços, o trecho passará a ser administrado pelo município. O primeiro mês de atividades será destinado à limpeza da pista e aos serviços de drenagem. As equipes estão retirando materiais insercíveis da faixa da área que compreende a pista de circulação dos veículos e espaços às margens da rodovia. Caminhões e retroescavadeiras estão sendo utilizadas para as atividades, que começaram no entroncamento com a BR 392. As linhas de transmissão de energia e a rede de água e esgoto local também estão sendo readequadas. Na sequência, os trabalhos irão se concentrar na drenagem com a implantação de bueiros e, posteriormente, na execução das camadas profundas de pavimento da pista nova. O 3º Batalhão da Brigada Militar, em parceria com a Polícia Federal, realizou uma operação de apreensão em Novo Hamburgo, onde foi localizada quase 500 quilos de maconha. Confira agora os detalhes dessa ação. Na manhã da última quarta-feira, policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar prenderam 4 indivíduos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em Novo Hamburgo. A ação teve o apoio da Polícia Federal na abordagem e detiveram um veículo Peugeot de cor branca, que tinha ocorrência de furto. Na abordagem, identificaram 4 indivíduos no interior do veículo e localizaram 498 quilos de maconha
e uma pistola 9mm com diversas munições. A festa junina do Balneário Cassino, a Fejunca, encerrou no último domingo e trouxe resultados positivos para o balneário. Durante os 6 dias de evento, cerca de 20 mil visitantes passaram por lá, movimentando o comércio da região. A primeira edição da Fejunca, após o período de proibições da pandemia de Covid-19, aconteceu na última semana e trouxe resultados positivos. O evento esse ano recebeu durante os 6 dias de festividade 20 mil visitantes no evento montado no camping municipal do cassino. O espaço para receber o evento teve melhorias para acomodar melhor os comerciantes, onde aconteceram os shows, mateadas e feiras gastronômica e de artesanato. O secretário do cassino, Irajá Pellegrini, contou que o evento trouxe movimento para o balneário, gerando lucro não só para os comerciantes da Fejunca, mas também para os comércios de todo o cassino. E agora vamos falar sobre previsão do tempo. Sexta-feira de pouca umidade e sol em grande parte das cidades do sul do estado. Haverá possibilidade de tempo instável em algumas localidades. Em Dom Pedrito, há chances de pancadas de chuva durante a tarde. Vamos agora para a previsão do tempo da sua cidade. A sexta-feira em Rio Grande será de sol com algumas nuvens durante a tarde. Na parte da noite, o céu ficará com muitas nuvens, mas o tempo segue firme. O vento segue abaixo dos 30 km por hora, ficando em 28 km por hora. Já a umidade baixa bastante. Nesta tarde ficará em 50%, podendo chegar aos 70% na parte da noite. A temperatura fica entre 14 graus a máxima e 6 graus a mínima. Não há risco de chuva. São José do Norte, à tarde será de sol com algumas nuvens. À noite, as nuvens seguem cobrindo o céu, mas o tempo fica firme. Vento na casa dos 28 km por hora e a umidade baixa nesta tarde, ficando nos 50%. A temperatura fica entre 13 graus a máxima e 5 graus a mínima. Não há risco de chuva. Dom Pedrito terá a presença de sol com muitas nuvens. No decorrer da tarde e da noite haverá possibilidades de pancadas de chuva, não passando dos 5 milímetros. O vento segue na casa dos 20 km por hora, podendo chegar a 26 km por hora. A umidade será baixa na parte da tarde, ficando nos 50%. À noite poderá chegar aos 72%. A temperatura fica entre 15 graus a máxima e 6 graus a mínima. Camaquã terá um clima seco nesta tarde, com a presença do sol e algumas nuvens. Na parte da noite, as nuvens tomam conta do céu, mas o clima seguirá firme. O vento poderá chegar a 20 km por hora e se manterá fraco ao longo do dia. A umidade será baixa e ficará nos 50% nesta tarde, mas à noite poderá chegar aos 80%. A temperatura fica entre 17 graus a máxima e 6 graus a mínima. Não há risco de chuva. Vernon Soares, que teve uma manhã chuvosa, terá uma tarde mais firme. Haverá a presença de nuvens junto ao sol, assim como na parte da noite, mas o tempo seguirá firme. Vento fraco e umidade alta. Podendo chegar a 19 km por hora, o vento se mantém fraco. Já a umidade se elevará à tarde e terá 90% da umidade relativa do ar. A temperatura fica entre 18 graus a máxima e 12 graus a mínima. O Brasil foi responsável pela metade de todo o produto interno bruto da América do Sul em 2021, de acordo com dados do Banco Mundial. Confira. No ano passado, o Brasil manteve a liderança na América do Sul e foi responsável por 50% da atividade econômica da região. Segundo dados do Banco Mundial,
O país ocupa a posição desde a década de 1970, com ampla diferença em relação ao segundo colocado. A Argentina, que aparece em seguida no ranking, foi responsável por 15,3% do PIB da região em 2021. O Brasil já teve níveis maiores de participação em relação aos países vizinhos. Em 1995, 55,55% de todo o PIB sul-americano era brasileiro. Em 2015, era 53,7%. E em 2020, foi de 51,8%. Para especialistas, o resultado reflete uma capacidade brasileira de aproveitar melhor as potencialidades do país, mas não significa que a economia não passe por problemas e não demande reformas para melhorar o seu desempenho. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu a venda de cigarros eletrônicos no Brasil. Segundo estudos, esses dispositivos causam mais dependência e maiores chances de desenvolver problemas respiratórios. O posicionamento da agência foi definido durante uma reunião realizada por videoconferência. A votação, que aprovou uma avaliação de impacto regulatório sobre o produto, foi unânime. O cigarro eletrônico é um dispositivo que vem sendo cada vez mais usado, especialmente entre os jovens, e está criando uma geração de indivíduos dependentes de nicotina. A decisão da Anvisa torna legítima a defesa da agência contra os dispositivos eletrônicos que causam vícios. Para reforçar a negação sobre o produto, os diretores da agência devem lançar uma consulta pública à sociedade sobre o uso dos dispositivos eletrônicos para fumar. Segundo estudos, eles levam a uma maior chance de desenvolver sintomas respiratórios, como a falta de ar, chiado no peito e broncoespasmos, mesmo com pouco tempo de uso. Além disso, faltam pesquisas que mensurem o impacto desses dispositivos eletrônicos na saúde pública a médio e a longo prazo. O uso, inclusive, gera chances até 3 vezes maiores de levar os jovens usuários a migrarem para o cigarro tradicional. Os beneficiários que perderam o prazo do calendário para sacar o abono salarial do PIS/PASEP têm até dezembro deste ano para resgatar o valor. Segundo o Ministério do Trabalho, mais de 400 milhões de reais ainda estão disponíveis para serem resgatados. O calendário de pagamento, que varia de acordo com a data de nascimento do beneficiário, foi de 8 de fevereiro a 31 de março. Mas quem perdeu esse prazo tem ainda até o dia 29 de dezembro deste ano para resgatar o valor. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, até 30 de maio, pouco mais de 428 milhões de reais ainda estavam disponíveis para serem sacados. Cerca de 471 mil beneficiários ainda não tinham resgatado o abono do ano base 2020. Desse total, 153 mil são referentes ao PIS, disponíveis para saque na Caixa Econômica Federal, e outros 318 mil benefícios são do PASEP, que estão disponíveis para saque no Banco do Brasil. O abono salarial é um benefício anual no valor máximo de um salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.212. Para ter direito, é preciso estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, ter trabalhado formalmente com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2020 e recebido no máximo até 2 salários mínimos mensais. A produção de grãos previstas para a segunda safra está estimada em 272 milhões e meio de toneladas entre 2021 e 2022. O levantamento foi divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O volume vai representar um aumento de 6,7%, o equivalente a um acréscimo de 17 milhões de toneladas, comparado com a temporada anterior. No total de área utilizada para a produção, o aumento vai ser de 4 milhões de hectares, se for confirmado. A companhia acrescentou que as lavouras da segunda safra de milho são influenciadas pelas condições climáticas favoráveis e que é prevista maior produção já registrada. O insumo sorgo, utilizado nas rações para animais, também deve bater recorde, porque são mais resistentes à estiagem. Os estados que registraram os maiores percentuais de crescimento são Mato Grosso do Sul, o Piauí e a Bahia.
A produção total estimada para o feijão é de 3,1 milhões de toneladas na segunda safra, um aumento de 26% na comparação com o ciclo passado. Entre as culturas de inverno, o trigo ganhou destaque, com 9 milhões de toneladas, ante 5,1 milhões produzidas em 2019. O Senado aprovou na última quinta-feira uma medida provisória que estende a possibilidade de empréstimos consignado a beneficiários do Programa de Transferência de Renda, como o Auxílio Brasil e o benefício de prestação continuada. O texto estipula a margem de até 40% do valor total recebido por meio do programa assistencial. A proposta já foi aprovada pela Câmara e agora segue para a sanção presidencial. A votação da medida não estava prevista e foi incluída na pauta desta quinta diante da alegação de iminente necessidade de facilitação do crédito às famílias brasileiras. O governo já apontava que o acesso ao crédito é menor entre as famílias mais pobres, já prejudicadas pela queda no nível da renda e pela elevação da inflação. A expectativa do Planalto é que sejam injetados na economia brasileira cerca de 77 bilhões de reais. Para aposentados e pensionistas, a margem não poderá ultrapassar o limite de 45% do valor dos benefícios. No caso de servidores, a proposta prevê que leis ou regulamentos locais podem definir percentuais maiores de desconto automático na remuneração. O texto também alcança militares das Forças Armadas, militares dos estados e do Distrito Federal e de inatividade remunerada. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta sexta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook, você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá. A todos vocês, uma boa tarde e até amanhã.